A paz do Messias chamado Cristo para todos vocês, meus irmãos, e para todos vocês que já me seguem aqui no Kawai, nessa plataforma. Eu agradeço por todos vocês que já me seguem e que assistem os meus vídeos, que só estou subindo cada vez mais por vocês estarem me ajudando. Eu agradeço a vocês muito. E em primeiro lugar eu agradeço ao meu Deus e segundo a vocês, porque se não fosse por vocês também eu não estaria aqui nessa plataforma gravando os vídeos e falando a verdade para todos vocês. Como alguns não querem falar a verdade, mas eu estou aqui para falar somente a verdade, porque o profeta de Deus, ele só fala a verdade, como Micaías, que Deus mandou ele avisar ao rei Acabe que não fosse para a batalha, porque se ele fosse de lá ele não voltaria com vida. Porém ele não obedeceu a voz do Senhor nosso Deus e foi e morreu. Agora eu já convido todos vocês para lermos juntos o 18º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Jó, capítulo 19. Resposta de Jó para os seus amigos, os que estavam o acusando de culpado por ele estar naquela situação que ele se encontrava, enfermo, e por ter perdido os seus filhos. Vocês me insultaram demais até dar conta. Então, em resposta, Jó disse para os seus amigos: até quando vocês vão ficar me atormentando e me ferindo com as suas palavras? Vocês já me insultaram várias vezes. Será que não se envergonham de me tratar tão mal? Porque amigos como vocês é melhor não ter, porque vocês são igual a onça, que me atacam, me ferem. Mesmo que eu fosse culpado, será que o meu erro prejudicaria vocês? Claro que não. Vocês pensam que não me... Vocês pensam que são melhores do que eu? Eu sofro com as suas acusações também. E acham que a minha desgraça prova que sou culpado? Não. Estou dessa forma, dessa maneira, o meu estado de sofrimento não é por minha causa, foi o preço que eu me dediquei tanto ao Senhor, o meu Deus, oferecendo sacrifícios todas as madrugadas pelos meus filhos que estavam fazendo coisas erradas. E o inimigo pediu ao Senhor, o meu Deus, para tocar em tudo que era meu e
dos meus filhos e os matou, os 10 filhos meus, minhas 3 filhas e os meus 7 filhos. Deus me atacou com desgraças, pois fiquem sabendo que Deus foi injusto comigo. Foi Ele que armou uma armadilha para me pegar. Eu protesto contra a sua violência, mas ninguém me ouve. Eu peço ajuda, porém não existe justiça. Deus fechou o meu caminho com um muro, de modo que não consigo passar. Ele cobriu de escuridão os meus caminhos. Deus tirou toda a minha riqueza e destruiu a boa fama que eu tinha. Ele me atacou por todos os lados, até acabar comigo, e arrancou pelas raízes a minha esperança. A sua ira contra mim queimou como fogo. Ele me tratou como se eu fosse um inimigo. Ele me atacou com desgraças como se fossem tropas. Elas cavaram trincheiras e acamparam em volta da minha casa. Os meus parentes e amigos se afastaram de mim. Pensam que eu sou culpado de tudo isso, mas não sou. Deus fez com que os meus irmãos me abandonassem. Os meus conhecidos me tratam como se eu fosse um estranho. Os meus parentes se afastaram. Os meus amigos não lembram mais de mim, sabe? Só conhecemos quem são verdadeiramente amigos de nós nos momentos difíceis, nas horas que nós mais precisamos de ajuda. Não encontramos com os nossos amigos. É nessas horas da precisão que os que dizem ser amigos se afastam de nós. Os meus hóspedes fazem de conta que não me conhecem. As minhas empregadas me tratam como se eu fosse um estrangeiro. Chamo um empregado e ele não me atende, nem mesmo quando peço alguma coisa por favor. A minha mulher não tolera o mau cheiro da minha boca. Os meus irmãos têm nojo de mim. Estou podre. Essa doença, essa enfermidade, estou morrendo. A minha família tem nojo de mim, meus parentes têm nojo de mim. Se afastaram de mim e não me ajudaram. Até as crianças me desprezam. Assim que me levanto, já estão zombando de mim.
Todos os meus amigos íntimos me detestam. As pessoas que eu mais estimo estão contra mim. Virei pele e osso, mas consigo ir vivendo. Eu era gordo, era forte, agora estou magro, porque não como, não tenho apetite para comer, com tanta angústia, com tanta dor. E o meu desespero está me causando tanta agonia. Meus amigos, tenham pena de mim, pois foi a mão de Deus que me feriu. Porque vocês me perseguem como Deus me persegue? Porque não param de me atormentar? O meu defensor vive. Jesus Cristo, o meu defensor vive. Quando ele vier me ajudar, me socorrer, resolverá todos os meus problemas. Ele não será como vocês, ele não será como vocês que me acusam, e nem como os da minha própria família que me rejeitaram. Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, que fossem escritas num livro, ou que com uma ponteira de ferro elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra, pois eu sei que o meu defensor vive. No fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça, sabe? Eu desejo tanto que isso aconteça. Assim falou Jó. Vocês dizem como foi que nós o atormentamos. A causa desta desgraça está nele mesmo. Mas tenham medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Todos vocês, meus irmãos, fiquem com a paz do Messias chamado Cristo, Jesus. E todos vocês que já me seguem e que já assistem meus vídeos e que ainda não voltaram, alguns que ainda não voltaram para os braços do nosso Senhor Jesus Cristo, é hora de voltar para casa. Ele está chamando, está esperando por vocês. Voltem. E agora todos fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém? Até logo.